Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai fazer uma viagem, e uma viagem de perspectiva. A gente começa no chão, sabe? Com um povo que se sentia arrasado, esquecido. E o texto que vamos analisar, o capítulo 40 de Isaías, ele nos força a levantar os olhos. A câmera vai subindo, subindo, passa pelas nações, pelas estrelas, até a gente ver o universo inteiro da perspectiva de Deus. E só depois dessa escala cósmica toda é que a mensagem volta a ser incrivelmente pessoal. Para guiar a gente nessa jornada, estamos usando a Bíblia de Estudo NAA, a Nova Almeida Atualizada, e principalmente vamos mergulhar fundo com a ajuda do comentário bíblico do John A. Martin. O objetivo aqui é entender por que essa mensagem foi tão poderosa para os primeiros ouvintes, que eram exilados, desesperançosos, e como essa descrição da majestade de Deus ressoa até hoje. Ok? Vamos desvendar isso. E o ponto de partida é o choque, né? É preciso entender o que vem antes do capítulo 40. Sim. Os 39 capítulos anteriores de Isaías são, assim, na maior parte, uma coleção de juízos, de advertências. Uma leitura bem pesada. Muito pesada. E, de repente, sem aviso, o capítulo 40 começa com a palavra consolem. E o comentário do Martin ressalta algo crucial. Isaías está escrevendo isso uns 100 anos antes do exílio na Babilônia acontecer. 100 anos. Ele está antecipando tudo. Exatamente. Ele está profeticamente se colocando no meio da maior crise do seu povo para entregar uma mensagem de esperança antes mesmo de a tragédia começar. E a mensagem chega com uma força e uma ternura que são quase desconcertantes. A ordem é dupla. Consolem, consolem o meu povo. Falem ao coração de Jerusalém. E logo depois vem a razão para esse consolo. Anunciem que o tempo da sua escravidão acabou, que a sua culpa foi perdoada. Mas que tipo de consolo é esse? Não é um simples vai ficar tudo bem, né? De jeito nenhum. O consolo aqui é muito específico. E o comentário do Martin mostra uma coisa fascinante no original hebraico. A expressão para tempo de escravidão é a mesma usada para o serviço pesado de um soldado ou para trabalho forçado. Ah, então é mais do que só um período de tempo. É o fim de uma guerra. Quando Deus diz acabou, é como anunciar o fim de uma campanha militar longa e brutal. É o alívio de um soldado que finalmente pode voltar para casa. Uau! Isso muda tudo. Não é só o fim de um castigo. É o fim de uma guerra. Exato. E a frase seguinte aprofunda isso. E que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Essa parte sempre me pareceu um pouco estranha. Em dobro. Parece um castigo exagerado. Parece, né? Mas o Martin esclarece que a expressão em dobro aqui não significa um pagamento 2 vezes maior. Significa um pagamento completo, suficiente. Entendi. Na cultura da época, era como declarar uma dívida paga na totalidade. A conta foi zerada, não há mais nada pendente, é um recomeço total, absoluto. Ok. Então, o cenário está montado. Guerra acabada, dívida paga, um novo começo é possível. E para inaugurar isso, o texto nos dá uma imagem quase cinematográfica. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. Isso ecoa pela Bíblia inteira, né? A gente pensa logo em João Batista. Sim, e com razão. Todos os evangelhos fazem essa conexão direta com João Batista, preparando o caminho para Jesus. Mas, se a gente volta para o contexto original de Isaías, o chamado era para a nação inteira. Era uma convocação para uma preparação espiritual em massa. E essa preparação é descrita com uma imagem de engenharia gigantesca. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e as colinas serão rebaixados. Uma imagem muito poderosa. Claro, não se trata de terraplanagem literal. É uma metáfora. É uma metáfora para a remoção de obstáculos espirituais. Os vales poderiam ser o desespero, a falta de fé. Os montes, o orgulho, a idolatria. É um chamado para nivelar o terreno do coração, sabe? Para criar um caminho reto, sem impedimentos, para que Deus viesse ao encontro deles. E o resultado dessa preparação? Seria espetacular. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá. Uma promessa de que a presença de Deus seria vista por todos, não só por Israel. Então, depois de uma promessa tão grandiosa, de que a glória de Deus vai se manifestar, a próxima frase é:
toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Confesso que isso soa como um balde de água fria. Por que esse contraste tão forte e, para ser honesto, tão pessimista aparece bem aqui? É um contraste chocante, a pergunta é perfeita. Mas o que é fascinante é que essa comparação não foi feita para desanimar. Pelo contrário, foi para confortar. Como assim? Pensa na situação dos exilados. Eles viviam no coração do maior império da época, a Babilônia, uma potência que parecia invencível, eterna, e os seus próprios líderes tinham falhado. Onde eles poderiam colocar a esperança? Lugar nenhum, aparentemente. Tudo ao redor era ou poderoso e opressor, ou fraco e falido. Exato. E a mensagem de Isaías é: não coloquem sua esperança no poder da Babilônia. Não coloquem em nenhum líder humano. Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é como a grama do campo. Parece forte hoje, mas amanhã seca e desaparece. Impérios vêm e vão. Líderes nascem e morrem. A ideia era desviar o olhar deles da força humana, que é frágil, para a única coisa que realmente permanece. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essa é a verdadeira âncora. A fragilidade de todo o resto só serve para destacar a solidez absoluta da promessa de Deus. Então, depois de estabelecer que a palavra de Deus é a única coisa que dura, o capítulo, ele decola. A escala se torna cósmica. O profeta começa a bombardear a gente com perguntas que são impossíveis de responder. Quem mediu as águas na concha de sua mão e tomou a medida dos céus a palmos? É o coração do argumento de Isaías, dos versículos 12 a 26. Ele constrói um caso para mostrar ao povo quem é o Deus em quem eles deveriam confiar. Ele não diz apenas, confie em Deus. Ele mostra por que Deus é digno de confiança. E começa com o conhecimento dele. Exato, o conhecimento incomparável. As perguntas são retóricas, né? Quem ensinou a Deus? Quem foi seu conselheiro? A resposta óbvia é: ninguém. Ele não precisa de um comitê. As imagens de medir o oceano na palma da mão ou pesar as montanhas numa balança é uma forma poética de dizer que ele tem controle e conhecimento absolutos sobre cada detalhe. E ele não para aí. Ele vai direto para o poder político, para as nações. O versículo 15 diz que as nações, incluindo a poderosa Babilônia, Sim, são como um pingo que cai de um balde e um grão de pó na balança. Para um exilado, ouvir isso devia ser inacreditável. inacreditável e libertador. A superpotência que define sua realidade diária, que destruiu sua casa, seu templo, para Deus é menos que uma gota d'água. Um detalhe. Isso redimensiona completamente o problema. Totalmente. O opressor que parece gigante para você é minúsculo para Deus. E aí vem a comparação com os ídolos. O texto pergunta: com quem vocês querem comparar Deus? E a resposta é uma descrição quase cômica de como um ídolo é feito. É uma ironia cortante. Pra gente hoje é fácil zombar da ideia de um ídolo de madeira, né? Sim. Mas pro povo daquela época, cercado pelo poder, pela cultura riquíssima da Babilônia, com seus templos e rituais, essas imagens eram muito sérias. A crítica de Isaías deve ter sido chocante, quase subversiva. E como ele faz essa crítica? Ele simplesmente descreve o processo. Um artesão derrete metal, um ourives o cobre de ouro, um marceneiro escolhe a melhor madeira. E o detalhe final? O detalhe final é genial. Ele o firma com pregos para que não caia. A mensagem é devastadora. O Deus de Israel sustenta o universo com a sua palavra, enquanto os deuses das nações mais poderosas do mundo precisam de pregos para não tombarem. Eles põem a impotência total por trás de toda aquela pompa. Exato. Mostra que aquilo tudo no fundo não servia para nada. E quando a gente acha que a escala não pode ficar maior, Isaías nos leva para o espaço, nos coloca na cadeira de Deus olhando para baixo. O versículo 22 é famoso. Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Se a gente conectar isso com um quadro geral, Mensagem é transformadora. Um exilado se sente como um gafanhoto, pequeno e impotente. Isaías diz, sim, você é pequeno, mas da perspectiva de Deus, o rei da Babilônia também é um gafanhoto.
Os príncipes e juízes da terra são como plantas que mal brotam e já são levadas pelo vento. O poder que parece absoluto na terra é, do ponto de vista do céu, frágil e temporário. Isso coloca o opressor e o oprimido no mesmo nível diante da soberania de Deus. Exatamente. E a visão se expande ainda mais, para as estrelas. O que o versículo 26, sobre Deus chamar cada estrela pelo nome, significava por um povo que vivia numa cultura que adorava as estrelas. Aqui Isaías está fazendo uma provocação direta à Babilônia. Pensa bem. Os babilônios eram os maiores astrólogos do mundo antigo. Eles mapearam os céus e viam os planetas e as estrelas como deuses que controlavam o destino. Então, para eles, o céu noturno era a religião deles. Perfeito. Eles olhavam para cima e viam seus deuses. Isaías vira esse jogo completamente. Ele diz: levantem os olhos, veem todas essas luzes que vocês adoram. O meu Deus as criou. É mais do que criar. Muito mais. Ele diz: ele as comanda como um general que conhece cada soldado, chamando cada estrela pelo seu nome. Nenhuma falta chamada. Ele transforma o panteão de deuses babilônicos numa mera demonstração de poder do único Deus. É como dizer, os deuses de vocês são apenas os soldados do meu Deus. É exatamente isso. Depois de toda essa demonstração de poder cósmico, de medir oceanos, pesar montanhas, comandar estrelas, o foco do capítulo volta. E volta de uma forma incrivelmente íntima, pessoal. Ele se dirige direto à dor do povo no versículo 27. Por que então você diz, ó Jacó, o meu caminho está encoberto ao Senhor? É a voz do sofrimento, né? É. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. É o lamento que vem do fundo do poço. A sensação de que Deus esqueceu, de que Ele não está vendo, de que as orações estão batendo no teto. Um sentimento muito humano. E o maravilhoso é que Deus não ignora isso. Ele não responde com uma repreensão tipo, como ousam duvidar? Ele responde com um lembrete gentil da sua própria natureza. Será que você não sabe? Será que não ouviu? O Senhor é o Deus eterno. Ele não se cansa nem se fatiga. A resposta ao nosso cansaço não é se esforce mais, mas sim lembre-se de quem eu sou. A lógica parece ser, se ele não se cansa de sustentar o universo, ele não vai se cansar de me sustentar. Precisamente. E isso nos leva ao clímax do capítulo, a promessa final nos versículos 29 a 31. Primeiro a declaração, Deus dá força ao cansado. Depois, o reconhecimento da realidade. Até a força natural tem limite. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços, de exaustos, caem. A juventude, o símbolo de vigor, eventualmente falha. Mas, e esse é um dos mais importantes da Bíblia, Sim? mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E o que significa esperar aqui? É crucial entender isso. Não é uma espera passiva. A palavra hebraica tem a ideia de confiança, de uma expectativa ativa e esperançosa. É uma promessa de sustento, de resistência sobrenatural para aqueles que, mesmo no meio da provação, escolhem ativamente confiar em Deus. Não é uma promessa de que o exílio vai acabar amanhã, mas de que eles terão força para viver hoje. Que jornada incrível em um único capítulo. Saímos de uma ordem terna para consolar um povo de coração partido, fomos a um tour cósmico para ver o poder de Deus e terminamos com essa promessa pessoal de força para a alma cansada. E isso levanta uma questão importante, né? O capítulo inteiro é, na essência, um convite para uma mudança radical de perspectiva. É um chamado para tirar os olhos das circunstâncias imediatas, que para os exilados eram esmagadoras, e focá-los na natureza de um Deus que é infinitamente maior que qualquer problema. A solução não estava numa mudança de política na Babilônia, mas numa mudança de foco em seus próprios corações. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O capítulo repete a pergunta, com quem vocês vão me comparar? Depois de analisar essa escala de poder, que descreve nações como gotas d'água e imperadores como gafanhotos, em contraste com a nossa própria fragilidade, como essa reflexão sobre a incomparabilidade de Deus pode mudar a maneira como a gente encara os desafios que parecem intransponíveis em nossas próprias vidas. Que Deus abençoe todos os ouvintes.